Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Neto Andrade e esse é mais um vídeo do canal Revolucionários da Nova Era. E no tema de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre se realmente o castigo existe, isso é só um entendimento religioso, o que realmente acontece, como Deus age no nosso mundo, no nosso universo, na nossa realidade. Então, pessoal, o que realmente existe são leis que Deus criou, que regem todo o universo. E que leis são essas, pessoal? Aqui no livro O Caibalion, nós temos um conhecimento do Antigo Egito, da Antiga Grécia, a qual Hermes Trismegisto nos traz 7 leis herméticas que regem o nosso universo. São elas a lei do mentalismo, lei da correspondência, lei da vibração, lei da polaridade, lei de causa e efeito, lei do ritmo e lei do gênero. Então essas leis, pessoal, são leis que são irrevogáveis, vamos dizer assim, são leis inexoráveis, são leis inflexíveis que Deus criou e estabeleceu para que nós estejamos submetidos a elas. Nós não vemos, é claro, nós também não vemos a gravidade, mas ela existe e exerce o seu poder sobre nós, né? A gravidade que Isaac Newton falou de uma forma, Albert Einstein veio e acrescentou ainda mais conhecimento a essa lei que rege, uma das leis que regem o nosso dia a dia, né? Sabemos que existem 4 forças na natureza: lei da gravidade, a qual eu falei, a lei força nuclear forte, força nuclear fraca e eletromagnetismo. Então, pessoal, Deus ele age aqui nesse mundo através de suas leis. Por isso que ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Por exemplo, quando há um assassinato, por exemplo, uma violência, muitas pessoas, os religiosos, dizem que Deus ali não está, porque Deus não está no pecado. Mas vamos lá, se o assassino, o transgressor, ele está cometendo um erro, ele está plantando algo que vai colher inevitavelmente lá na frente. Então, se ele está plantando algo que vai colher, ele está submetido à lei de Deus. Então, Deus está agindo ali através de sua lei, tanto para quem está praticando o crime, quanto a quem está sofrendo. Porque aqui nesse mundo, nada acontece por acaso. O acaso é só um nome dado a uma lei não conhecida. Existem vários planos de casualidade, mas nenhuma foge à lei. Deus é a lei. Está aqui contido também esse conhecimento contido aqui neste livro, o Caibalion. Esse aqui, ó. Eu indico a leitura deste pequeno livro, bem fininho, que ali vai explicar todas essas leis que eu falei. Mas é claro, né, pessoal? Nem tudo está contido aqui neste livro, que é bem fininho, inclusive. É só vamos dizer assim, é só uma referência. Existe muito mais no universo que nós não conhecemos. Nós ainda estamos engatinhando nos conhecimentos do universo. Assim também como a Bíblia, ela não explica tudo o que tem no universo. Ela só traz ali um pouco de referência. Até porque Jesus disse que o conhecimento que ele trouxe ainda foi um conhecimento reduzido para um perfil psicológico daquela época, mas muito ele ainda teria que trazer, né? Muito conhecimento. Então, Deus não se resume a uma Bíblia, nem as leis do universo se resumem a um livro como esse. Existe muito mais, mas como a nossa mente ainda é muito infantil, eles vão trazendo aos poucos, a espiritualidade vem trazendo os conhecimentos aos poucos, para que nós possamos ter a referência, para que nós possamos nos localizar, saber onde estamos, saber o que devemos fazer no universo, para que nós não possamos ser, para que nós não venhamos a ser transgressores da lei, né, pessoal? Portanto, a gente tem que andar, por isso que Jesus disse, temos que andar em linha reta, de acordo com as leis de Deus, porque senão nós vamos transgredir, aí nós vamos ter que colher lá na frente tudo aquilo que nós estamos fazendo, seja ela de bom ou de ruim. Então, castigo, como os religiosos falam, como se Deus estivesse lá no céu, sentado em um trono, com um porrete batendo na cabeça, isso é
Isso é um entendimento primitivo, infantil. Tudo bem que Moisés ele teve que trazer um conhecimento de um Deus mais punitivo devido ao trabalho que ele veio fazer naquela época para aquele povo desobediente, um povo teimoso. Então Moisés ele teve esse trabalho árduo e trouxe esse Deus punitivo de que, ó, se você não fizer isso, Deus vai fazer aquilo, mas aquilo era um propósito do momento. Então Jesus já veio trazendo um Deus mais amoroso, que é justiça, mas também é amor, que age através de suas leis. Por exemplo, quando Pedro corta a ponta da orelha daquele do homem que foi capturar Jesus, Jesus disse: vai a tua espada, pois quem com a espada fere, com a espada será ferido. Ou seja, já é uma lei de Deus que ele estava falando ali, de acordo com o perfil psicológico daquele povo. Ou seja, ele estava dizendo que se você fizer um mal ao seu semelhante, o seu corpo espiritual já está sofrendo imediatamente. A ciência hoje já fala em correlacionamento quântico. Se você mexer o spin da partícula aqui, a outra partícula que foi correlacionada a ela tiver no outro, no, sei lá, no, lá no final da nossa galáxia, quando mexe uma, a outra também será alterada no mesmo instante. Ou seja, o correlacionamento quântico, você correlacionou a partícula, já era, já estão ligados para sempre. Por isso, a importância de sempre fazer o bem ao seu semelhante, porque o bem que você faz a ele, você está fazendo a si. Em contrapartida, o mal também. Então, essas são leis que estamos submetidos a ela. É, verdadeiramente, castigo não existe. Deus não castiga ninguém. Essa história de que Deus joga um filho no inferno eternamente, isso não existe, pessoal. Nós que somos seres humanos falhos, que somos pai, mãe, nós não colocaríamos um filho nosso de castigo eternamente. Quanto mais Deus, que é só amor e que é perfeito. É claro que o filho terá que passar o tempo que ele deve passar no inferno, ou no purgatório, ou no umbral, como queira, para expurgar toda aquela energia deletéria que ele atraiu durante a sua vida. Mas ele terá que voltar aqui na carne para terminar de pagar tudo aquilo que ele fez ao seu semelhante. Lembram? Pagar até o último centavo. Nós não lembramos do que nós fizemos em vidas pregressas. Porque imagine você estar nessa vida lembrando de tudo de ruim que você fez. O psicológico não vai aguentar. As pessoas estão sofrendo de ansiedade por muito menos. Imagine lembrando o que ela fez lá atrás. Então é misericórdia divina nós estarmos aqui, se lembrar o que fizemos lá atrás, para fazer sempre o nosso melhor. Lembra, nas escrituras diz o seguinte: em tudo dai graça. Mesmo que estejamos passando por um momento difícil, nós não sabemos o que fizemos lá atrás. Nós podemos estar passando por um momento difícil, mas lá atrás nós fizemos coisa pior. Então a misericórdia divina é que nós estejamos aqui para fazer sempre o nosso melhor, porque nós estamos submetidos às leis de Deus. Então nós temos que andar sempre em linha reta. E o manual para isso foi o evangelho que Jesus nos trouxe. É claro que Jesus não escreveu nada. Sempre que eu falo isso, e Jesus trouxe o evangelho, vem alguém e diz: mas Jesus não redigiu nada. Claro que ele não redigiu. Mas isso que eu estou falando aqui pode ser muito bem transcrito, né? Alguém pode estar escutando isso aí e estar escrevendo. Até hoje nós temos a inteligência artificial que pode transformar isso que eu estou falando em livro. Então os apóstolos transformaram tudo que Jesus fez em livros que se tornaram posteriormente um compilado, que se transformou numa Bíblia, que são os 4 evangelhos. Então Jesus não precisou escrever nada, porque tinha pessoas que escreveram o que ele fez, né? Então se nós vivermos o evangelho como Jesus ensinou, nós estaremos sendo luz onde quer que nós estejamos. Porque o nosso corpo é o templo sagrado onde Deus habita. Paulo de Tarso já disse isso. Jesus disse: Deus está no meio de vós. O reino dos céus ele não será visível aos olhos. Por quê? Porque é um reino espiritual. A guerra não é contra a carne nem contra o sangue. A guerra é espiritual. Então nós temos que viver de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou e exemplificou. E aí nós estaremos seguindo o caminho reto. Consequentemente, nós estaremos de acordo com as leis que regem o universo, que ela serve para todos, até para Jesus.
Jesus é o nosso irmão mais velho que veio aqui para nos ensinar qual o caminho correto nós devemos seguir. Tudo bem, pessoal? Então, esse é mais um vídeo de hoje, um vídeo curto para explicar aí sobre as leis que regem o universo, que verdadeiramente não existe castigo, punição. O que existe são as transgressões na lei de Deus. A lei de Deus está agindo em todos os lugares. Então, são essas leis que nós devemos segui-la e viver de acordo com ela. E aí nós estaremos vivendo o caminho reto a qual Jesus nos indicou. Tudo bem? Deus não é punitivo, Deus não castiga, Deus não tem ódio, Deus só é amor. E mais estamos submetidos à lei dele, que ele deixou aqui para todos nós. E ele vem enviando sempre avatares para nos explicar, para nos orientar com relação a essas leis, porque Deus não desampara ninguém. Tudo bem, pessoal? O vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado e até o próximo vídeo.